Olá, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando agora um novo quadro aqui no canal, intitulado Papo de Biólogos, que contará com a presença e apresentação constante minha, professor Jean Anderson Souza, né? Sou o dono do canal, então vocês me conhecem já de outros vídeos, e também do biólogo Adonis Pereira, tá? que também é meu primo. Então, acredito que isso tende a ajudar aqui na sincronia, na sintonia dos diálogos, né, na hora de tratar e abordar os conteúdos. Daqui a pouco, Adonis vai fazer sua apresentação, tá? E aí vocês podem conhecer um pouco mais sobre ele, a sua história, de como ele se interessou pela biologia, tá? Mas um pouquinho antes disso, eu quero só explicar duas coisas, né? O título, ser Papo de Biólogos, e como nós vamos proceder em relação ao conteúdo do quadro, tá? A ideia de Papo de Biólogos tem a ver muito com isso, né? O fato de sermos dois biólogos e sermos primos, então, de certa forma, esse papo de biólogos sempre acontece, seja nas reuniões de família, seja jogando tênis, seja jogando ali partidas acirradas no PlayStation, no tênis de mesa. Então, o que nós fizemos foi trazer, né, essas discussões, essas conversas, na verdade, compartilhar e socializar com o público através de uma ferramenta interessante, que é o YouTube, né, e que se popularizou muito no sentido de ser usado com finalidade educacional durante a pandemia. Tá? Então, assim, o que eu queria ressaltar sobre o título Papo de Biólogos é que é algo mais inclusivo do que excludente. Então, por ser papo de biólogo, não significa que estamos excluindo os demais profissionais da área da saúde e da vida, não. Pelo contrário, serão sempre bem-vindos e, à medida que novos programas forem gravados, certamente contaremos com a participação de profissionais em diversas áreas da saúde também. Tá? Então, só para explicar, né, que o termo papo de biólogo é muito mais sugerindo uma sincronia, né, do que algo que seja excludente para outras profissões. Quanto à abordagem do conteúdo em si, nós teremos o desafio de sermos formais naquilo que for necessário sermos formais, né, que é na hora de trabalhar com rigor, seguindo as normas científicas, né? Uma vez que o próprio conhecimento científico ele segue uma metodologia e que ele é passado e discutido, né, de maneira racional e sistemática, então, em relação a isso, não há como abrir mão da nossa formalidade técnica. Tá? Mas tentaremos fazer isso de maneira mais despojada, né, dentro das possibilidades. Tá? Mas, até mesmo porque, quando se trata de conteúdo técnico e científico, nós somos bem rigorosos quanto a isso. Então, vamos tentar trazer, né, e discutir sempre de maneira a estarmos subsidiados pela ciência em si, pelas publicações. Claro que alguns temas têm mais publicações científicas sobre ele do que outras, mas aí sempre há como ressaltar, né? Às vezes, você tem um tema que tem muita publicação, a priori é mais fácil de você ter subsídios para discutir, mas há outros em que há uma certa escassez, ou até mesmo temas que envolvem dualidades, né? Uma parte colabora com um resultado específico, o outro publica o contrário. Então, temas controversos ou temas escassos também são justificativas para se discutir do ponto de vista científico. Tá? Antes de pedir a Adonis que, né, nos conte um pouco dessa sua vivência na área biológica, eu só queria relembrar, né? Eu falo relembrar para os biólogos ou estudantes da área de saúde que estejam assistindo, e também explicar para quem começou a se interessar pela área agora e quer saber um pouquinho mais sobre a biologia. Tá? A biologia é a ciência que estuda a vida,
tá? A vida como o resultado de diversos processos físico-químicos, portanto, reações, né, bioquímicas, reações de síntese e de catálise, a partir da interação de estruturas moleculares chamadas de biomoléculas, ou moléculas que geram a vida. Tá? Então, a biologia vai estudar a vida nessa perspectiva. Tá? Sempre que houverem interações e reações químicas envolvendo essas biomoléculas, e isso levarem a manutenção de processos vitais ou de características bioquímicas que possam caracterizar a vida, de certa forma, vai estar contido em algum campo da biologia. Tá? O que eu gosto na biologia em si, além de ser uma ciência muito ampla, e que a biologia, né, tem algumas características que eu gosto muito. Por exemplo, é uma ciência gigante, no sentido de agrupar diversas subdivisões, e todas elas se interagem, né? O que torna mais possível o estudo da vida de maneira mais complexa e dinâmica. Muitas dessas sub-áreas da biologia acabam subsidiando também a nível de conhecimento e de estrutura curricular também diversas áreas da saúde, tá? Então isso também é muito, eu acho bastante bacana, assim, não puxando a sardinha para o nosso lado, tá? E agora, né, todo mundo está interessado em ouvir um pouco a sua auto-apresentação e um pouco da vivência aí de Adonis. Então, Adonis, boa noite, seja bem-vindo aqui no canal. Desde já quero agradecer a parceria, né, de tantos tempos e que agora aqui também em rede social. Tá? Então, fique à vontade para se apresentar. Beleza, então, gente, boa noite. É como o Jean Anderson falou, né? A gente tem uma convivência aí de vários anos, né? Eu tenho 25 anos e desde que eu nasci a gente interage muito, né? Eu ia para casa de minha avó, desde essa época já éramos amigos e são mais de 2 décadas de convivência. Eu acho que isso vai estar ajudando muito no entrosamento do programa, né? Bom, eu me formei em biologia recentemente, inclusive na mesma universidade que Jean Anderson, a Universidade Estadual de Feira de Santana, né? UFES. Ou seja, somos da mesma casa, a universitária. Então, desde pequeno, né, sempre tive um interesse na biologia, né? Eu era aquele tipo de pessoa que gostava muito daquele experimento do feijão no algodão, mas não era só isso, né? Em casa eu sempre observava o crescimento das plantas, sempre plantei várias sementes como experimento, né? Milho, feijão, tomate. Já cheguei inclusive a cultivar lagartas, né? Para ver o processo de metamorfose. Então eu tinha o maior prazer de acompanhar aquele processo, alimentar a lagarta. No final de contas, eu gostava de soltar aquela borboleta ou mariposa, né? Para cumprir sua função biológica. Então, desde sempre eu gostava da biologia e eu acabei escolhendo esse curso de maneira natural. Não tive muita dúvida em escolher, não. Então, dentro da biologia, eu sempre tive afinidade pela área dos organismos microscópicos, sempre tive esse interesse na parte da microbiologia. E por conta desse interesse, eu acabei me interessando na parte de microalgas. Inclusive, fui trabalhar no laboratório de ficologia. Quem é da UF sabe, né? Laboratório coordenado pelo meu orientador Carlos Wallace. E fiz 3 anos de iniciação científica na parte de microalgas, taxonomia, identificação. E o meu caminho na biologia foi mais para esse lado da botânica e de organismos microscópicos, no caso, microalgas, né? Mas sempre tive muito interesse geral em todas as áreas. Gosto muito da parte de evolução, da parte de genética também, que o professor G. Anderson pode falar muito bem dessa parte, né? Então, eu acabei indo pelo caminho das microalgas, mas sempre leio sobre todas as áreas da biologia e sempre vou ter esse interesse em estar discutindo e comentando sobre esses assuntos. A melhor coisa da biologia é você ter o feedback de outro biólogo, né, para falar daquele assunto. Eu acho que a ideia do quadro é justamente essa.